Alô, meus povos, mais uma vez bem-vindo a esse canal Bíblia Aberto. Se é a primeira vez que você entra com esse canal, meu nome é Marcos da Rosa. O tema de hoje nos mistura 7 factos científicos que a Bíblia te confirma muitos anos atrás. Bíblia foi, e até ainda, ele é acusado de ser um livro desatualizado. Outras pessoas te chamam um mito, ou simplesmente é que a palavra de Deus para modo foi escrito para pessoas que não entendem nada de ciência. Toda essa acusação é claramente falsa, para modo de Bíblia tem factos científicos incríveis que foi escrito centenas de anos antes de tempos científicos modernos. Tem factos científicos na Bíblia, mas hoje nós estamos olhando sobre 7 factos científicos que a Bíblia tinha confirmado centenas de anos atrás. Primeiro facto, na sangue está informação e vida. No século XXI, nós entender quanto que é importante que sangue é, também toda essa capacidade e essa importância na vida. Mas esse conhecimento no passado, ele era desconhecido. Na verdade, no passado, eles tinham ignorância de que sangue é que é importante. Então, eles faziam com que tinham homens inteligentes e estudiosos fazer algo muito trágico até século XIX. Médicos acreditavam que vapores prejudiciais que entravam no sangue ele causava doença. Por esse motivo, então, médicos, quando uma pessoa estava doente, esta sangrava seus pacientes literalmente. O primeiro presidente dos Estados Unidos, George Washington, pega um gripe e ele chama ser médico para uma consulta. Médico literalmente chega, ele traz sangue até morte. O que é que isso tem a ver com a Bíblia? Na Levítico 17:11, falando que vida de carne está no sangue e que vida de um animal está a ser sustentado no sangue. Hoje nós não podemos compreender completamente a verdade ou realidade da declaração bíblica. Mas como que um pastor de ovelha entre 1450 a.C. pode saber que a vida de carne está no sangue? Ele leva a ciência e medicina moderna centenas de anos para descobrir e também leva a morte a milhares de pessoas por causa de ignorância. Segundo facto, práticas de saneamento. Um dos piores pragas nos tempos antigos foi causado por práticas inadequadas de saneamento. Na 1846, na cidade de Londres, teve uma terrível epidemia de cólera. 16.000 pessoas morreram. Para modo que médicos, na época, não podiam fazer nada para combater essa doença mortal. Por exemplo, na cidade de Londres, teve um sério problema com o esgoto. A rua estava cheia de esgoto bruto, ou seja, fossa seco, que pessoas literalmente abriam a janela de suas casas de segundo andar, esta botava seus restos fisiológicos na rua. Agora, para nós hoje, sabemos na nossa ciência moderna que esgoto é carregado de doenças e germes que está causando todo tipo de problemas médicos. Na Bíblia, no livro de Deuteronômio 23, 12 a 13, na tradução de linguagem de hoje, ele está falando o seguinte: arranjem um lugar fora do acampamento onde poderão fazer necessidade. Junto com as suas armas, levem uma pá e antes de fazer necessidade, cavem um buraco e depois cubra as fezes com terra. Centenas de anos antes da epidemia de Londres, Bíblia tinha implantado um plano para impedir tal epidemia antes de começar. Terceiro facto, quarentena. No mundo atual de medicina avançado, compreensão de germes e ideia de colocar pacientes doentes e contagiados na quarentena e separar de que as outras pessoas que estão contagiadas é uma prática padrão. Isso é normal. É lógico, para modo é científico. Mas certamente isso é que era no mundo antigo, para modo que entendeva germes até cerca de 200 anos atrás. E também que a necessidade de tinha pessoas doentes separadas de quem é que estava. Mas, no entanto, Bíblia, centenas de anos atrás, antes de ciência de medicina moderna entender a propagação de germes, Bíblia já tinha dado medidas detalhadas como prevenir a propagação ou aumento de germes. No livro de Levítico, capítulo 13, desde o versículo 46, ele está mostrando que pessoas com doenças como lepra eram instruídas a morar só fora de acampamento, separado de outras pessoas não contaminadas. E se qualquer indivíduo que aproxima desse, esse indivíduo doente era instruído a cobrir sua boca e gritava imundo, mas para modo cobrir boca. Agora, sempre uma pergunta, para modo que eu estou falando aos filhos para cobrir boca,
a cara que essa tosse. E para evitar que aquele saliva doente ou infectado banar e aponte para infectar outras pessoas na ar. A hora que do dia fez instrução na Levítico, do poder entender que israelitas ou povos hebreus na época tinham conhecimento acerca de contágio e quarentena que ultrapassava qualquer outra nação, também na época. Mais interessante ainda é que a própria enciclopédia de História e de Medicina papia sobre isso. Ele fala, a ideia de contágio era estranha à tradição médica clássica e não encontrou-se lugar nos volumosos escritos hipocráticos. O Antigo Testamento, no entanto, é uma rica fonte de sentimentos contagionistas, especialmente no que diz respeito à lepra e doenças venéreas. Quarto facto, regulamentação alimentares. Nos Estados Unidos, tem uma organização alimentar de governo que chama FDA, Food and Drug Administration, ou seja, Administração de Alimentos e Drogas. Essa instituição, ela é projetada para fazer leis ou regulamentos sobre alimentos e medicamentos, a fim de impedir que pessoas fiquem doentes, principalmente de doenças transmissíveis através de alimento. Não saber que certos tipos de alimento, por exemplo, como porco, é mais propenso ou ele tem mais tendência para transmitir doenças. Então a FDA fazer um regulamento acerca disso. Por exemplo, o poder ir para um restaurante, o poder pedir um bife mal passado e você ser atendido na hora sem nenhum problema. Mas você entra no mesmo restaurante, você pedir uma costela de porco mal passado, jamais ele ser possível. Mas, se no entanto, restaurante que cumpre regra, isso chega a conhecimento do governo, esse restaurante está ser fechado no mesmo dia. Mas para modo ciência já comprova que carne de porco, se que for cozinhado corretamente, ele tem uma probabilidade ou possibilidade muito maior de causar alguns tipos de doenças. Mas, no Antigo Testamento, a Bíblia tinha escrito centenas de anos antes de tempos modernos. A Bíblia te apresenta uma lista de conhecimentos de doenças transmissíveis através de alimentos. Por exemplo, quando que hoje a Bíblia, no livro de Levítico, capítulo 11, 7 a 8, ele menciona que não deve comer carne de porco. Se eu estou dizendo, esse é um regulamento sábio, inclusive até FDA, ele impõe regulamentação nesse sentido. Mas também a Bíblia está proibindo o consumo de morcegos. Bem, às vezes você fala, mas ninguém come morcego. Mas na realidade, tem alguns países no mundo que morcego é prato preferido de um povo ou de uma aldeia. Agora, para modo que a Bíblia fala, não deve comer também morcego, porque ciência na área de medicina comprova que morcego tem uma probabilidade muito alta de carregar vírus que pode ser pego para seres humanos, especialmente vírus que chama Rabies virus, que é um vírus de raiva. Na Bíblia ainda, na Levítico 11, está aconselhando a comer lagartos, salamandras, anfíbios. Mas para modo, segundo a ciência, na área de medicina, lagartos, salamandras, anfíbios têm cerca de 90% de contaminação de salmonela. Salmonela é uma bactéria que está fazendo com que as pessoas fiquem violentamente doentes, inclusive até morte. Você está dizendo? Bíblia nunca apresenta nenhum facto científico que foi comprovado de forma errada ou negativo, mas ao contrário, Bíblia revela um conhecimento de factos científicos que estava centenas de anos na frente de seu tempo de descoberta. Quinto facto, lava abaixo de água corrente. A Enciclopédia Britânica documenta que no ano de 1845, um jovem médico que trabalhava no Hospital de Viena, na Austrália, Dr. Ignaz Semmelweis, fica espantado com a taxa de mortalidade de mulher que tinha filho no hospital. Cerca de 30% morreva depois de parto. Então, Dr. Ignaz observa que médicos examinavam corpos de pacientes que já morreram sem lavar a mão. Depois dessa saída de quarto de autópsia, estava diretamente para a enfermaria para examinar mulheres paridas. Essa era uma prática normal de médico na época, para modo de presenças de doenças microscópicas era desconhecida. Então, Dr. Ignaz insistiu que médicos lavavam a mão antes e depois de cada exame. Incrivelmente, quando quer fazer isso, a taxa de mortalidade caiu imediatamente para 2%. Você está dizendo? Agora, vamos ver instruções específicas que a Bíblia dava para a nação hebraica há mais de centenas de anos atrás, que esta lidava com a doença. Levítico 15, 13 fala, quando, pois, os que têm fluxo estiver limpo do seu fluxo, contar-se-ão 7 dias para a sua purificação, e lavará as suas roupas, e banhará a sua carne em águas correntes, e será limpo. Águas correntes, e será limpo. Hoje em dia, e até é uma regra ou lei em alguns hospitais, que médicos devem lavar a mão
na água corrente, ele pode ser baixo de uma torneira, ou seja, de qual forma, mas ele tem que ser água corrente antes e depois de qualquer exame de pacientes. Mas, cá fazia muito tempo que médicos trabalhavam muito numa tigela com água parado, ele te deixava tio germes invisíveis nas suas mãos. Facto número 6. Planeta Terra está suspenso sobre nada. Na Bíblia, não estou dizendo no livro de Jó 26:7, o norte estende sobre o vazio e suspende a Terra sobre o nada. Ciência só descobriu que Terra está apoiada sobre nada entre 1650 a 3.000 anos depois. Sétimo facto. Planeta Terra é redondo. Se olhar em Isaías 40:22, ele fala assim: ele é o que está sentado sobre o círculo da Terra. Muitas culturas antigas e também na Idade Média, eles tinham crença de que o planeta Terra era plano. Mas segundo histórias e descobertas através de ciências, comprova que a Bíblia estava certa. O planeta Terra é redondo. Todas as descobertas científicas ou fatos científicos comprovados, ela é uma grande prova de que a Bíblia é sagrada e de origem divina. E também isso da Bíblia ser credibilidade e ser confiabilidade. Se esse vídeo foi um bênção, por favor, comentar qual é que temas ou assuntos dentro da Bíblia que você gostava, que o canal Bíblia Aberta falava dele, porque nós não cremos que nós está conectado com a Bíblia Aberta, porque Deus fala, nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus. Até o próximo vídeo.